Estamos começando mais um programa Luz para os Meus Passos. Que Deus abençoe você. Quero saudar você que nos acompanha pela TV Canção Nova neste domingo à noite. Tenho certeza que domingo para você é aquele dia para você ficar com a sua família, para você descansar um pouquinho do teu trabalho. E olha que legal, olha que bom. No final do dia você tem esse programa maravilhoso sobre a Sagrada Escritura. Então, já pegue a sua Bíblia, porque nós temos coisas muito importantes para falar com você da Sagrada Escritura. Este programa aqui é novo na TV Canção Nova, novo. Estamos apenas no nosso 3º episódio. Então, você que perdeu os programas anteriores, ainda dá tempo de você correr atrás desse prejuízo e assistir, a qual eu oriento você. Assista todos os programas que nós iremos fazer aqui. Porque é uma sequência, querendo ou não, é uma sequência. Você pode assistir um programa e você vai entender tudo do programa. Tem começo, meio e fim. Mas quem assiste desde o primeiro vai percebendo também que há uma sequência lógica e vale a pena então você acompanhar. Quero saudar você que está na TV Canção Nova, você que está no meu canal do YouTube, Frei Gilson / Som do Monte, e você que está no canal do YouTube de Dom José Francisco Falcão. Seja bem-vindo. Lembrando que se perdeu algum conteúdo, tudo fica gravado no canal do YouTube meu, de Dom José, da Canção Nova, e você então pode assistir sem perder nada. Lembrando também que a importância do canal do YouTube é porque só através dele você pode compartilhar. Então, de repente, você está em casa, domingão, aí você fala, meu Deus, hoje Dom José explicou algo maravilhoso que eu precisava enviar para o meu tio, para o meu irmão, para o meu familiar, para o meu amigo. E aí, pela TV, você fala, não consigo, mas pelo canal do YouTube você consegue mandar o link para quem você quiser. Tá certo? Que Deus te abençoe. Eu já quero acolher aqui, no meio de nós, Dom José Falcão. É uma alegria recebê-lo, que bom ter o senhor aqui novamente. Que alegria estar aqui novamente. Boa noite, Frei Gilson. Deus abençoe sua vida. Uma alegria, Dom José, uma alegria ter o senhor aqui. Vocês estão prontos? Eu já estou pronto. No programa passado, vou recordar um pouquinho do programa passado. No programa passado, eu pedia para Dom José nos explicar a diferença, a distinção entre Antigo Testamento e Novo Testamento. E Dom José nos trouxe 2 textos preciosos, 2 textos que eu fiquei encantado. E não tivemos tempo de comentá-los no último programa, então eu queria recordar para você esses textos e para que Dom José agora sim tenha tempo de falar um pouquinho sobre cada texto, porque Dom José, aqueles textos trouxeram uma lucidez muito clara ao que o senhor estava explicando anteriormente, da distinção entre Antigo e Novo Testamento. Então, o primeiro texto que o senhor citou no programa passado e não teve a oportunidade de comentar foi 2 Coríntios 3, versículo de 13 a 14. Eu vou ler e o senhor pode fazer suas ponderações. Não fazemos como Moisés. Essa parte eu achei muito forte. Não fazemos como Moisés, que cobriu o rosto com um véu, para que os filhos de Israel não fixassem os olhos no fim daquilo que era transitório. Em consequência, a inteligência deles permaneceu obscurecida. Ainda agora, quando leem o Antigo Testamento, esse mesmo véu permanece abaixado, porque é só em Cristo que ele deve ser levantado. Aqui está, nessa leitura analógica, mais para frente a gente, quando falar dos gêneros literários da Bíblia e os sentidos da Bíblia, o sentido literal, o sentido espiritual, anagógico,
moral e analógico. Mais para frente a gente vai ver isso. São Paulo aqui está fazendo uma leitura analógica de Moisés e de toda a trajetória do povo hebreu do cativeiro do Egito até a entrada na terra prometida. Moisés, quando desce do monte, o seu rosto está fulgurante, enfim, e ele está coberto. O apóstolo Paulo, nesse texto aqui, enxerga nesse véu exatamente esse coração, essa visão obscurecida dos hebreus que não conseguem enxergar a realidade porque era algo transitório. E ao dizer, veja, que coisa bonita, quando eles leem o Antigo Testamento, esse mesmo véu permanece abaixado. Ora, o véu é um tecido que você coloca na cabeça da mulher. Naquele tempo, a mulher andava com um véu. E com o véu você não enxerga direito, a visão fica obscurecida. Olha o que ele diz, só em Cristo é que ele deve ser levantado. Ou seja, se você lê o Novo Testamento à luz do Antigo, você não enxerga muita coisa. E se você lê o Antigo Testamento sem Cristo, só com a mentalidade do Antigo Testamento, esse véu não é levantado. Então, o véu só é levantado, quando você tira o véu, você enxerga com clareza, porque não tem mais o tecido, não é? Então, quando o véu é levantado, ou seja, tudo fica muito claro. Exemplo disso, nós temos o episódio dos discípulos de Emaús. Uhum. Eles não enxergam o próprio Jesus, eles confundem Jesus com um peregrino, chamam Jesus de peregrino, de forasteiro, e Jesus, pacientemente, partindo do Antigo Testamento, lhes explica as Escrituras e cuida para que, primeiro, o coração deles arda. Não ardia o nosso coração quando ele nos explicava as Escrituras? E Jesus só se torna conhecido para eles na hora em que Jesus parte o pão, celebrando a Eucaristia. A primeira Eucaristia que Jesus celebra é no dia de Páscoa, com eles. E aí ele se torna invisível. Santo Agostinho vai dizer que a conveniência de Jesus ficar invisível é que agora a visibilidade de Jesus está no sacramento. Jesus agora deve ser visto, quer ser visto, e só quer ser visto ordinariamente mediante os sacramentos. Eucaristia, batismo, confirmação, penitência, unção dos enfermos, ordem, matrimônio, todos os sacramentos que Jesus instituiu. Pois bem, então esse véu só é levantado em Cristo. Traduzindo, só Jesus dá pleno sentido. Só com Jesus. O Antigo Testamento tem pleno, total e completo significado. Essa é a riqueza desse texto do apóstolo Paulo, que faz uma leitura analógica extremamente bonita, como ele faz da pedra, 1 Coríntios capítulo 10, versículo 4, e essa rocha era Cristo. Né? Ele faz uma leitura de analogia de muitos textos do Antigo Testamento, enxergando nesses fatos a pessoa de Cristo. Traduzindo, se as Escrituras não falarem de Cristo, se elas não levarem a Cristo, e se não partirem de Cristo, tem alguma coisa errada nessa interpretação, nessa leitura que é verdadeiramente equivocada e pode ser tudo, menos uma leitura cristã dos textos do Antigo Testamento. Então, Dom José, nós que nos propomos aqui a estudar o Antigo Testamento, o senhor falou uma palavra tão bonita agora, numa leitura cristã, então nós vamos interpretar todo o Antigo Testamento com os olhos fixados em Jesus. Exatamente. A transfiguração do Senhor, nós temos o brilho de alguém que ilumina alguém. É o brilho de Jesus que ilumina todo mundo ali. Ilumina Moisés, ilumina Elias, e ilumina, evidentemente, os amedrontados Pedro, Tiago e João. Todos estão inundados pela luz de Cristo. Não é Moisés quem ilumina Elias e os outros. Interessante. E Jesus. É Jesus que ilumina. É o Novo Testamento. É a pessoa de Jesus que ilumina tudo que está na lei, ali representada por Moisés, e é Jesus quem ilumina
todas as profecias do Antigo Testamento ali representadas por Elias. Uma coisa que me veio agora, Dom José, na cabeça, quando o senhor falava da transfiguração, para os judeus Moisés é importantíssimo. Sem dúvida. Para alguns judeus também Elias é importantíssimo. Sem dúvida. E daqueles 3 apóstolos, todos eram judeus? Pedro era judeu. Todos Então, os 6 ali, todos os 6 judeus. Jesus, judeu segundo a carne. Moisés, judeu, porque nasceu de uma judia que colocou o menino numa cesta, né? Uma judia que era empregada da filha de Faraó, que acabou criando o menino, Moisés. Moshe significa aquele que foi tirado das águas. Elias, judeu. Pedro, Tiago e João, também judeus. Ali é o mundo judaico, só que o mundo judaico em etapas. Antiga aliança, Moisés e Elias. Nova aliança, Pedro, Tiago e João, disse apóstolos de nosso Senhor Jesus Cristo. Nosso Senhor também judeu, mas o judeu que é o verbo que se fez carne. Mas o que eu acho bonito, então, é Jesus mostrando para judeus e trazendo ali Moisés, Elias, e ele é a luz que ilumina tudo, ele é o mais importante. Lindo tudo isso, lindo, lindo. Dom José, fantástica essa palavra. Tem a segunda palavra ainda, Hebreus 9:15. Agora eu gostaria que o senhor comentasse a segunda palavra que não tivemos tempo de comentá-la no programa passado. Hebreus 9, versículo 15. Por isso, ele é o mediador do Novo Testamento. Pela sua morte expiou os pecados cometidos no decorrer do Primeiro Testamento, para que os eleitos recebam a herança eterna que lhes foi prometida. O tema da mediação, ele é crucial para nós cristãos. Os mediadores entre Deus e os homens do Antigo Testamento existiram. Pensemos os profetas, pensemos os sacerdotes e pensemos os reis. O rei é mediador entre Deus e os seus súditos, enquanto ele é o escolhido por Deus e ungido para pastorear o rebanho. A ideia de pastor no Antigo Testamento não diz respeito aos sacerdotes de hoje, mas diz respeito aos reis. Então, Saul, Davi, Salomão, todos os outros que se seguiram a Salomão, Roboão, seu filho, etc. Depois houve a divisão do Reino do Norte e Reino do Sul. O Reino de Judá é que vai interessar mais para nós cristãos e também para os judeus, porque o Messias virá da tribo de Judá, como esperam os judeus, e nós professamos que Jesus é o leão da tribo de Judá. Então, a ideia de mediador entre Deus e os homens, no sentido de cuidar do bem-estar do povo, os reis. Os profetas são mediadores entre Deus e os homens enquanto anunciadores da palavra. Eles são os bocas de Deus. E os sacerdotes são mediadores enquanto eles realizam o sacrifício, fazendo as vezes de Deus para os homens, realizando o sacrifício, e fazendo as vezes dos homens perante Deus, pedindo perdão, se imolando, imolando o sacrifício, a vítima no altar, pedindo perdão pelos seus pecados e pelos pecados de todo o seu povo. Então, nós temos fundamentalmente 3 categorias de mediadores entre Deus e os homens, cada um com uma especificidade de mediação no Antigo Testamento. No Novo Testamento, Jesus é o rei por excelência, é o sacerdote da nova aliança e é também o profeta. Portanto, essas 3 realidades vão ficar aglutinadas, vão convergir, vão estar concentradas, digamos assim, na pessoa de Jesus. Então, Jesus é o mediador em si. Tudo aquilo que os reis, os profetas e os sacerdotes do Antigo Testamento realizavam, ele sozinho realiza. Então, ele é o mediador entre Deus e os homens. O apóstolo Paulo, na 1 Timóteo, capítulo 2, versículo 5, vai dizer:
há um só mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo, o homem. Essa é a frase da 1 Timóteo, capítulo 2, versículo 5. Então, esse mediador do Novo Testamento, ele, por sua morte, expia, ou seja, cancela, apaga os pecados que foram cometidos no Antigo Testamento, o que é um indício claro de que o Antigo Testamento, com o sangue dos animais, era somente um símbolo, mas não operava verdadeiramente o perdão dos pecados. Era uma prefiguração de um sacrifício que haveria de acontecer no futuro. Uma vítima derramaria o seu sangue, imolaria a sua própria vida. A imagem do quarto canto do servo sofredor, na famosíssima profecia do capítulo 53 do livro do profeta Isaías. Então, com Jesus, o mediador dessa nova aliança, aí sim, aqueles que viveram e morreram durante o pacto antigo, durante a vigência da antiga aliança, esses são reconciliados com Deus. Esses recebem a herança eterna que lhes foi prometida. Quando se fala de herança, se fala de quê? Se fala de uma realidade que está contida num testamento. Aí vem a ideia do testamento do programa anterior, lembra? Quando tratamos de Antigo Testamento, Novo Testamento. Por isso, Jesus aplica verdadeiramente, de forma precisa, nas palavras da instituição da Eucaristia, esse é o cálice do meu sangue, o sangue da nova e eterna aliança. Então, com a morte de Cristo, aí temos uma herança que é facultada, que é oferecida, que é concedida àqueles que são redimidos, são lavados pelo seu sangue precioso, que é, segundo São Paulo, o preço do nosso resgate. O senhor explicou para nós, no programa passado, que o testamento, é preciso que haja a morte do testador para deixar o seu testamento. É o texto literal de Hebreus 9, de 16 a 23. Essa expressão é da carta aos Então é Hebreus. por isso que precisa ter sangue? O sangue é a prova da morte, seria isso? Por que precisa ter sangue? Por que esse testamento precisa de sangue? Por que precisava do sangue de animais? Por que precisa do sangue de Cristo? Não podia ser sem sangue? Poderia, mas na mentalidade primitiva, arcaica dos primeiros hebreus, e aqui a gente tem que ir até, dar um saltinho ali, até a Arca de Noé. A primeira vez que se proíbe comer sangue de animais. Por que no Antigo Testamento era proibido comer sangue de animais? Porque o sangue era símbolo da vida. Pensava-se que a alma da pessoa estava no sangue. Ora, se a alma da pessoa, na visão antropológica e teológica bem primitiva do homem, hoje nós sabemos que o homem, à luz da teologia e também do pensamento dos judeus do judaísmo tardio, dos últimos livros, dos últimos séculos antes de Jesus Cristo, do século III até o limiar da era cristã, o que? Pensava-se que o homem era um composto de corpo e sangue, onde o sangue era, para eles, o que para nós hoje é a alma. A distinção entre corpo e sangue, Jesus faz na Eucaristia. Tomai e comer, este é o cálice do meu, este é o meu corpo, este é o cálice do meu sangue. Porém, Jesus faz uma outra distinção, que não é mais a distinção postulada pelos hebreus no tempo de Noé, concebida no tempo de Noé. E provo. Não tem mais aqueles que matam o corpo, mas não podem matar a alma. Jesus não fala do sangue, fala da alma. Então, por que o sangue é
uma realidade tão importante para o sacrifício no Antigo Testamento. Tinha que ser morte mesmo. Morte dos animaizinhos, morte dos animais de porte médio, morte dos animais de porte grande, como um touro, como um bezerro, como um novilho, como uma novilha, como um carneiro, enfim. Porque você, tirando o sangue, aquela criatura morre. A proibição de comer sangue, que aparece pela primeira vez, repito, no episódio do dilúvio. Não comam sangue, porque o sangue simboliza a vida. O sangue, nele reside a alma da pessoa, o hálito vivente da pessoa. No Novo Testamento nós temos exatamente: tomai todos e bebei, este é o cálice do meu sangue. Pronto. Então, a proibição de comer sangue acaba com Jesus. Jesus não só não proíbe comer sangue de animais, como determina que bebamos o seu sangue. E isso, para nós católicos, não é simbólico. Jesus não estava falando do simbolismo. Bebam o meu sangue, que na verdade bebam da Eucaristia, ou bebam da minha pessoa. No capítulo 6 do Evangelho, segundo João, o pão que eu hei de dar é a minha carne para a vida do mundo. Quem come minha carne e bebe o meu sangue. Se não comerdes a minha carne, não beberdes o meu sangue, etc. Então, aqui nós temos o ápice do sentido espiritual e também, especificamente, no finalzinho do discurso do capítulo 6, o sentido literal é sangue mesmo, é carne mesmo, de nosso Senhor Jesus Cristo. Então, a proibição no Antigo Testamento era essa. No sangue, acreditava-se que estava a alma da pessoa, de sorte que se você bebesse o sangue da pessoa, do animal, você estaria bebendo a alma da pessoa, ou a alma do animal, a vida do animal. Proibição que dá lugar a exatamente essa realidade da ordem de Jesus de beber o seu próprio sangue. Proibição. Por quê? Porque no sangue estava a alma da pessoa. Hoje nós sabemos que isso não é verdade. Não, digo, não é que. A concepção de alma, no tempo em que foi escrito o livro do Gênesis, especificamente o relato do dilúvio, a ideia de alma era bem material. A alma era uma matéria líquida chamada sangue. Sim. Jesus não utiliza essa nomenclatura. Não tem mais aqueles que matam o corpo, mas não podem matar a alma. Temei aquele que tem o poder de precipitar o corpo e a alma no fogo da gena. Aliás, Mateus capítulo 10, queira ler, por favor. Mateus capítulo 10, versículo 28. Aqui está a distinção. Antigo Testamento, a distinção da pessoa, a concepção complexa da pessoa era corpo e sangue, não era corpo e alma. Nós falamos corpo, sangue, alma e divindade. Corpo, elemento material. Sangue, elemento material. Alma e divindade, elementos espirituais. Alma humana, divindade, a essência. Perceberam aqui a beleza da igreja? Então, Jesus está presente no Santíssimo Sacramento. Corpo, elemento material. Sangue, elemento material. Alma, elemento espiritual da natureza humana. Divindade, elemento divino, porque Jesus é verdadeiro Deus, verdadeiro homem. Entendeu aqui a precisão da igreja quando ela diz Jesus, comemos o corpo de Cristo, está presente. Como se encontra no céu? Corpo, sangue, alma e divindade. No Antigo Testamento, a divisão era essa, corpo e sangue. Porque o sangue era alma. Uma visão, digamos assim, primitiva. Sim. Por favor, Mateus capítulo 10, versículo 28, aqui está a distinção que Jesus faz, que não é corpo e sangue, portanto não é corpo e alma, no sentido de sangue, mas corpo e alma, no sentido do elemento espiritual, que integra esse complexo substancial que é a pessoa humana.
Por favor. Não temais aqueles que matam o corpo, mas não podem matar a alma. Temei antes aquele que pode precipitar a alma e o corpo na jena. Pronto, aqui está a distinção que Jesus faz, que é muito importante para nós, para a gente não cometer respeitamos quem pensa e interpreta a Escritura de qualquer jeito. Mas, para nós cristãos, católicos, a proibição de comer sangue não vincula mais. Vinculou até nosso Senhor Jesus Cristo. Olha, eu creio que nós já estamos tratando de assuntos importantes do Antigo Testamento, assuntos difíceis. Então, com Dom José Falcão, nós estamos já tratando de assuntos muito difíceis que eu tenho certeza que já está colocando aí esclarecimento na sua percepção da Sagrada Escritura. Esse ainda é o primeiro bloco. E, portanto, nós vamos ainda partilhar muita coisa, tá? Muita coisa. O programa de hoje está bom demais, o assunto é muito interessante. O que estamos tratando aqui com Dom José Falcão aparece diversas vezes, é por isso que eu estou provocando ele. Por exemplo, esse tema do sangue, tanto sangue de animal, é relatado diversas vezes e nós vamos precisar entender isto, né? Então, essa é a beleza deste programa, essa é a beleza de estar aqui com você. Um programa onde vamos aprender coisas difíceis da Sagrada Escritura. E nós já percebemos com a explicação de Dom José que não é tão fácil assim compreender. São coisas difíceis, são coisas que precisamos estudar. E olha que Dom José está pegando o Antigo Testamento com o Novo Testamento, porque só assim nós vamos entender a Sagrada Escritura, o verdadeiro sentido, tá certo? Então, não sai daí não, um breve intervalo, banheirinho, uma água. Você que está no canal do YouTube, compartilha com mais alguém este programa e até daqui a pouco. Estamos de volta ao programa Luz para os Meus Passos. É uma alegria ter você aqui conosco neste programa, que eu tenho certeza que vai trazer muita luz para a sua vida. Meu irmão e minha irmã, no bloco passado, nós estávamos falando, eu estava fazendo perguntas para Dom José sobre o sangue. E Dom José nos trouxe coisas interessantes de como que se pensava naquele tempo sobre o sangue. Aliás, Dom José Falcão, eu já perguntaria para o senhor se tem como o senhor nos trazer, o senhor falou de um texto de Gênesis, se é possível nos citar esse texto onde diz sobre essa concepção do sangue que eles tinham. O texto clássico, a primeira vez que temos a proibição de se comer sangue, é o livro do Gênesis, capítulo 9. O relato pós-dilúvio. Noé sai da arca com sua esposa, seus 3 filhos, Sem, Cã e Jafé, e as respectivas esposas. Celebra-se uma aliança, cujo sinal no céu é o arco-íris, e é nesse contexto da nova ordem do mundo que Deus Todo-Poderoso proíbe que se coma o sangue. A explicação está aqui. Eu acho que eu disse no primeiro bloco que a concepção de natureza humana, de homem, como um ser composto de corpo e sangue, o sangue para eles era a realidade que se identificava com o que nós chamamos hoje de alma. Sim. Vamos ler Gênesis capítulo 9, versículos de 1 a 5. De 1 a 5. Deus abençoou Noé e seus filhos. Sede fecundos, disse-lhes ele, multiplicai-vos e enchei a terra. Vós sereis objeto de temor e de espanto para todo animal da terra, toda ave do céu, tudo que se arrasta sobre o solo, e todos os peixes do mar.
eles vos são entregues nas mãos. Tudo que se move e vive vos servirá de alimento. Eu vos dou tudo isto, como vos dei a erva verde. Somente não comereis carne com a sua alma, com sangue. Eu pedirei conta de vosso sangue por causa de vossas almas, a todo animal, ao homem que matar o seu irmão, pedirei conta da alma do homem. E assim por diante. Bem, então aqui nós temos claramente a versão da Bíblia de Jerusalém, no finalzinho do versículo 4, todo o versículo 4, não comereis a carne com sua alma, isto é o sangue. Que não tem dúvida que a alma é o sangue é a alma. Uma visão antropológica e teológica primitiva, que não é a que nós professamos hoje. Isto é, a alma não se identifica com o sangue, porque o sangue é um elemento material, ainda que sem ele, a partir de alguns ml, a doação de sangue, respeitamos qualquer concepção religiosa, aqui não vou citar o nome de nenhuma, que não admite de jeito nenhum transfusão de sangue, alegando esse versículo aqui, que é o primeiro, essa não é a nossa concepção cristã. A alma não está no sangue. Essa era a visão primitiva dos hebreus do tempo em que foi redigido este relato. Até porque a alma de um animal seria a alma de um animal. Então, por exemplo, eu gosto de sarapatel. Sarapatel é uma iguaria nordestina que tem sangue de galinha. Gosto de galinha ao molho pardo, quando aquele molho bem escuro é o resultado da liquefação do sangue dos animais, como não há nenhuma proibição da parte da igreja, até porque o Antigo Testamento deve ser lido à luz do Novo Testamento. Não por acaso, e no Novo Testamento, Jesus declara puros todos os alimentos. Todos os alimentos. Todos. E o sangue é um alimento. Se Jesus, o evangelista Marcos, diz todos os alimentos. A primeira vez que se fala da distinção entre animais puros e animais impuros, sabe onde é? Aqui, nesse relato. Noé construiu, versículo 20 do capítulo 8. Vamos lá dar uma olhadinha, nos animais puros e nos animais impuros. Essa distinção, não aparece pela primeira vez nos livros do Deuteronômio, do Levítico, etc. Não. Aparece pela primeira vez no relato do livro do Gênesis. Leia, por favor, o versículo 20, capítulo 8, versículo 20. E Noé levantou um altar ao Senhor, tomou de todos os animais puros e de todas as aves puras e ofereceu-os em holocausto ao Senhor sobre o altar. Pronto. Aqui nós temos o pós-dilúvio. Recomendo a você que está nos acompanhando que o relato pré-dilúvio também já aparece pela primeira vez essa distinção entre animais puros e animais impuros. Isso está exatamente no capítulo 7, versículo 8. Capítulo 7, versículo 8. Leia, por favor, Frei Gilson, porque aí a gente vai entender que essa distinção, e também quanto a puro e impuro, e o próprio alimento que é o sangue, que está proibido no livro do Gênesis, nesse capítulo 8, os capítulos 7 e 8 do Gênesis, o relato do pré-dilúvio e do pós-dilúvio, é um relato importante para a gente entender essa proibição de comer animal impuro, de comer animal puro e de comer sangue. Só pode comer animal puro, carne de animal puro, mas o sangue não. Não pode comer o animal impuro, nem o seu sangue. Isso vai cair, digamos assim, com nosso Senhor Jesus Cristo no
capítulo 7 do Evangelho segundo Marcos. Mas primeiro vamos à primeira vez na Bíblia em que aparece a distinção entre animais puros e impuros. Por favor, Gênesis 7, versículos de 2 em diante. De todos os animais puros tomarás 7 casais, machos e fêmeas. E de todos os animais impuros tomarás um casal, macho e fêmea. Das aves do céu, igualmente 7 casais, machos e fêmeas, para que se conserve viva a raça sobre a face de toda a terra. Pronto. E aí segue, depois vocês, por favor, leiam todo o capítulo 7. Aqui nós temos uma distinção. Essa distinção foi baseada em quê? Aqui a Bíblia não explica esse animal puro, esse animal impuro. Mas era uma distinção que já existia no tempo de Noé. Então Noé quis colocar na arca animais puros e animais impuros. A divisão se ficou no primeiro andar da arca, se ficou no segundo, se ficou para cá, se ficou para lá. Nós não sabemos. O fato é que essa distinção, quando vai chegar no tempo de Moisés, Levítico, Números, Deuteronômio, etc., essa distinção ela vai ser mais explicitada. Mas já existia no tempo de Noé. Também podemos dizer que esse relato foi redigido numa época em que a distinção já estava bastante clara, que esse relato é deuteronomista, é javista, é eloísta, é sacerdotal. Podemos dizer tudo isso. Mas pela primeira vez na Bíblia, a distinção aparece aqui. E aparece também a proibição de comer o sangue, porque no sangue está a alma. Essa era a convicção. Mas o Antigo Testamento precisa ser lido à luz do Novo Testamento. Vamos ao capítulo 7 do Evangelho segundo Marcos, porque é o episódio do Corban, da proibição de... Enfim, o ensinamento sobre o puro e o impuro. Primeiro, tem o ensinamento do Corban. Não vamos entrar nesse assunto, porque ele está nos versículos 1 ao versículo 13. Mas é a partir do versículo 14 que nós temos o ensinamento de Jesus sobre o puro e o impuro. E é a partir do versículo 18, vamos ler o versículo 18 e o versículo 19, porque uma frase de Jesus no versículo 19, para nós é crucial. Essa distinção. Aqui é puro, pode ser comido. Aqui é impuro, não pode ser comido. E o sangue não pode ser comido porque é um alimento proibido, porque nele está a alma. Isso vincula até quando? Até Jesus. Por favor, Marcos capítulo 7, versículos de 18 a 19. Respondeu-lhes: sois também vós assim ignorantes? Não compreendeis que tudo que de fora entra no homem não o pode tornar impuro? Porque não lhe entra no coração, mas vai ao ventre e dali segue a sua lei natural? Assim ele declarava puros todos os alimentos. Puros todos os alimentos. Incluído o sangue, evidentemente. Há outro texto quanto a isso, que não vai deixar sombra de dúvidas. O que Jesus aqui diz claramente, o apóstolo Pedro, no capítulo 10 dos Atos dos Apóstolos, ele tem um sonho. E nesse sonho, uma grande toalha desce do céu com todos os animais quadrúpedes. Quadrúpedes. Quadrúpede significa de 4 patas, de 4 pés, não é? E Deus Todo-Poderoso aí diz, mata e come. O próprio Deus fala. Sim. Deus fala para Pedro. Senhor, não vou comer porque é animal impuro. Aí vem a resposta de Deus Todo-Poderoso. Não com a linguagem nordestina, seu cabra, quem está falando sou eu. Não disse desse jeito, mas parecido. Você não diga que é impuro aquilo que Deus determinou que é puro. Esse texto para nós é de uma importância tremenda para nós compreendermos a provisoriedade do relato do livro do Gênesis, onde pela primeira vez aparece a distinção entre puro e impuro, e ali onde está a questão do sangue.
O senhor está falando uma coisa muito importante. É aqui que a gente vai entendendo que era provisório, né? Provisório. Então, olha, vai entendendo isso, meu irmão, minha irmã. Antigo Testamento, provisório, porque o Novo Testamento vai trazendo a perfeição às coisas, né? Eu creio, né, Dom José, que está aqui 10, versículo de 12 em diante, alguma coisa assim? Vamos ler a partir do versículo 9 até o versículo 16, porque esse texto ajuda a gente a... Se você absolutiza essa proibição do sangue e não come porque o sangue é a alma está no sangue, o sangue é a alma da pessoa, uma visão antropológica e teológica bem primitiva da pessoa humana, e leva isso a sério, você tem que levar a sério, teria que levar a sério também a distinção entre puro e impuro. Eu não vou comer carne de porco porque é animal impuro. Eu não vou comer carne de caçaco porque caçaco é impuro. Eu não vou comer carne de preá porque preá é impuro. Eu não vou comer carne... E aí você pega e absolutiza textos do Antigo Testamento. Aí você, primeiro, vai se complicar diante de Jesus, em Marcos capítulo 7, que declarava puros todos os alimentos. E vai ficar bem complicado diante desse texto, onde o próprio Deus diz para Pedro, epa, sua mentalidade judaica vai até aqui. Eu declarei puros todos os alimentos, todos os quadrúpedes, por favor. Responda, Frei Gilson, porco é quadrúpede? Oi? Porco é quadrúpede? Sim, quatro patas. E porco, é proibido comer carne de porco no Antigo Testamento? Sim. Proibido comer carne de porco, como tantos outros animais, correto? No Novo Testamento, mas não. Por causa de Marcos capítulo 7. Muita gente está dizendo, graças a Deus. Tá? Gosta de um porquinho. Eu gosto de costela de porco. Olá. Com molho barbecue. Por favor. É Vossa Reverendíssima que não gosta, que eu já levei para jantar lá em casa, não como porque tem gordura. Né? Eu respeito. É questão de saúde, não é porque ele está proibido pela Bíblia. Um dia, por favor, queira comer carne de porco sem gordura. Sem gordura eu como. Sem gordura eu como. Tá bom, então tá certo. Sem gordura eu como. Então vamos agora a Atos 10, de 9 a 16. No dia seguinte, enquanto estavam em viagem e se aproximavam da cidade, pelo meio-dia, Pedro subiu ao terraço da casa para fazer oração. Então, como sentisse fome, quis comer. Mas enquanto lhe preparavam, caiu em êxtase. Viu o céu aberto e descer uma coisa parecida com uma grande toalha que baixava do céu à terra, segura pelas 4 pontas. Nela havia de todos os quadrúpedes, dos répteis da terra e das aves do céu. Uma voz lhe falou, levanta-te, Pedro, mata e come. Disse Pedro, de modo algum, Senhor, porque nunca comi coisa alguma profana e impura. Esta voz lhe falou pela segunda vez, o que Deus purificou, não chames tu de impuro. Isto se repetiu 3 vezes e logo a toalha foi recolhida ao céu. Pronto. Extraordinário. O Antigo Testamento, sem dúvida alguma, teve vigência provisória com relação a proibições e permissões de alimentos até Jesus. Vírgula, até Jesus. Puro e impuro, quanto aos animais, teve vigência até Jesus. Antiga aliança, Antigo Testamento, Antigo Pacto, vírgula, até Jesus. O cristão olha essas proibições, essas prescrições alimentares do Antigo Testamento à luz do que Deus Todo-Poderoso, que primeiro, provisoriamente, proibiu, distinguiu e proibiu uma parte à luz do Novo Testamento. Agora, é tudo puro. Jesus declarava puros todos os alimentos. Marcos capítulo 7. O Frei Gilson tem uma memória fabulosa. Mais ou menos. Marcos capítulo 7. Pois bem, e não digas que é
impuro aquilo que Deus declarou puro. Atos capítulo 10. 10. Ficou claro aqui? Sim. Então, e outra coisa, outro detalhe muito importante, hein? Aqui, nessa toalha, vem todos os quadrúpedes, porco, portanto, você prometeu comer costela de porco, sem gordura. Sem gordura. Sem gordura. Eu vou mandar minha secretária preparar. Meu problema é com as gorduras das carnes. O problema não é a carne de porco, é a gordura. Todas as carnes, é a gordura. É a gordura, certo. Então, todos os quadrúpedes. E também outro detalhe, todas as aves do céu. Répteis. Me responda, carne de cobra. Cobra é réptil? Sim. É. Sim. É proibido comer carne de cobra para os cristãos? Veja, biblicamente não, porque todos os répteis estão aqui nessa toalha. Agora, só uma questão de saúde. Ou também, eu nunca comi carne de cobra, não sei. E de gosto, né? E o gosto também, né? Carne de cobra. Todas as aves do céu, urubu. Eu não comeria jamais carne de urubu, porque eu imagino que deve ser uma carne dura danada, mas não por estar proibido pela Escritura, porque todas as aves do céu estão aqui nessa toalha, portanto não há proibição na Bíblia, no Novo Testamento, para você comer carne de urubu. Eu não como, porque desconfio que deve ser uma carne dura para chuchu. Para chuchu não, para urubu. Não como. Mas proibido não está não. Porque as aves do céu estão todas aqui nessa toalha. Eu brinquei um pouquinho, é o meu jeito de... Mas é uma coisa muito séria, viu? Essas proibições, nós precisamos ver quando elas começaram e até onde elas vão. E depois, a partir daqui, é outra realidade. Ficou claro, Frei Gilson? Sim, ficou muito claro. Antes de... Nós estamos quase acabando o programa, eu queria aproveitar, estamos falando do sangue. Foi muito importante o senhor trazer essa questão. Já está resolvendo páginas difíceis da Bíblia para a gente, à luz do Novo Testamento, maravilhoso. O senhor já leu em programas passados essa passagem de Hebreus, capítulo 9, versículo 22. Hebreus 9, 22. Aliás, conforme a lei, o sangue é utilizado para quase todas as purificações. Então, me parece que no Antigo Testamento era para purificação. E sem efusão de sangue não há perdão. Então, foi por isso que Jesus teve que derramar o seu sangue. E aí a gente vê muito no Novo Testamento, inclusive, dizendo isso, em próprio Hebreus, o sangue de animais não foi capaz de perdoar pecados. Agora vem o sangue de Cristo e perdoa. Na Eucaristia, é o sangue da nova aliança para a remissão dos pecados. Então, agora eu gostaria que o senhor fizesse a relação do sangue para a purificação, a relação do sangue para o perdão dos pecados. O famoso texto, Hebreus 9, 22, sine effusione sanguinis non est remissio. Sem a efusão de sangue não há remissão. Por que não há remissão? O contexto aqui não se refere ao sangue derramado dos animais no Antigo Testamento. Esses sangues não poderiam perdoar os pecados. Primeiro, porque os animais são irracionais. Segundo, porque nós temos vítimas, por mais puras que elas fossem, são criaturas irracionais. O único sangue capaz de remitir os pecados, aí já entramos no Novo Testamento. Porém, com reminiscências do quarto canto do servo sofredor, por suas chagas nós fomos curados. Aí sim. E no contexto de Isaías 53, nós temos que ele morreu por nossas culpas, por nossos pecados ele morreu. E essa morte, ela é redentora. Já temos, sim, o tema do sangue que vai perdoar os pecados no capítulo 53 de Isaías. E enquanto eu vou falando, já abra o famoso texto do sangue que ele haveria de derramar, a vida que ele haveria de oferecer por nós. Já que nenhuma criatura humana poderia se justificar diante de Deus, poderia realizar um sacrifício de expiação que aplacasse a ira de Deus, que agradasse a Deus.
nem por si, nem pelos outros, só resta uma alternativa, que Deus mesmo assuma a natureza humana e realize esse sacrifício. Então, aí é o sangue de uma vítima pura, não é do animal puro, isto é, o animal puro do Antigo Testamento é o borreguinho, é o animalzinho, que não tem defeito. Sim. Ou o mais crescidinho, que não tenha defeito, que as patinhas estejam bem, né, os seus olhos não sejam cegos, que não tenham defeito aqui, que não seja troncho acolá. Então, esse animal era aquele que devia ser escolhido dentre todos que estavam no campo para levar para o altar, para ser imolado. Esse era o conceito de puro, animal puro, sem defeito, sem mancha, sem dificuldade, sem algum detalhe que torne aquele corpo, não, isso aqui está, a mão está assim, olho. Enfim, não. Esse era o conceito de pureza no caso dos animais. Mas é uma criatura irracional. Agora, se essa vítima, se esse cordeiro, que não pode ser nenhum ser humano, porque o ser humano não se justifica diante de Deus. Se Deus se encarna, o sangue dele é o sangue precioso. Esse é o preço do nosso resgate. Esse é o sangue capaz de remitir os pecados. Aí sim, chegamos em Isaías capítulo 53, estamos a 3 minutos do final, mas dá para vossa reverendíssima ler pelo menos os seguintes, deixe-me ver, pronto, o versículo 5, por favor, Isaías 53. Mas ele foi castigado por nossos crimes e esmagado por nossas iniquidades. O castigo que nos salva pesou sobre ele. Fomos curados, graças às suas chagas. Curados pelo seu sangue precioso. São Paulo vai dizer isso mais na frente. E leia o versículo 10, por favor, já estamos no final. Mas aprouve ao Senhor esmagá-lo pelo sofrimento. Se ele oferecer sua vida em sacrifício expiatório, terá uma posteridade duradoura, prolongará seus dias e a vontade do Senhor será por ele realizada. Sacrifício expiatório. O que é expiar os pecados? É cancelá-los, é apagá-los. É dizer, a dívida foi paga, foi quitada. Sacrifício expiatório. Como todo o capítulo 53 de Isaías é uma grande profecia sobre o sofrimento de Jesus, aqui está a necessidade de esse sangue que foi derramado seja, ou tenha sido, ou só poderia ser, de uma vítima pura, de uma vítima santa, de uma vítima que nós cristãos professamos. Deus que se encarnou. Então, esse sacrifício é expiatório. Esse é o preço do nosso resgate. Esse é o sangue que remite, que perdoa, que cancela, que apaga os nossos pecados. Gente do céu, que maravilhoso. Eu estou amando. Esse assunto, para mim, ela é muito importante na Sagrada Escritura, de uma beleza incrível, de uma profundidade incrível. E eu tenho certeza que você está aí se deleitando na sua casa. Ei, gente, quem diria, hein? Domingo à noite, um programa dessa qualidade para você. Isso é programa de qualidade. O conteúdo é riquíssimo. O conteúdo é profundo. E você que está dizendo aí, Frei do céu, mas está muito difícil, é muita informação ao mesmo tempo. Calma lá, pouco a pouco, isso vai entrando no seu coração, no seu entendimento. Aquilo que você não entendeu bem hoje, no próximo programa se explica e assim a gente vai, tá certo? Olha, esse tipo de programa vale a pena você escutar de novo, assistir de novo. E por isso que fica tudo registrado no canal do YouTube. Do meu canal, Frei Gilson, do Dom José Falcão e da Canção Nova, tá certo? Foi uma alegria ter a sua presença, entrar na sua casa e ficar com a sua família. Vamos pedir a bênção de Deus e nos encontramos na próxima semana, se Deus quiser. Abençoe-vos Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém.